É tudo uma questão de gestão de expectativas, né? Se você dissesse lá no início do campeonato para o Botafoguense, falasse assim, ó, você vai estar nessa posição em líder do campeonato quando tiver faltando 6 rodadas para acabar, mas vai estar muito apertado, vai estar todo mundo do seu lado e tal, e aí ele ia falar, pô, aonde eu assino? Eu tenho chance ainda e tal, não sei o quê. Mas aí, diante do que foi o primeiro turno e dessa queda de segundo turno, que a campanha só é melhor do que a do América Mineiro, né? A campanha de time rebaixado, considerando os pontos ganhos. Aí, realmente, concordo contigo, é uma crueldade que eu acho que nunca vi no Campeonato Brasileiro. Não lembro de nenhum caso nesse nível. A gente já falou aqui de várias coisas anteriores, Palmeiras e tal, mas eu acho que nesse nível de crueldade e com essas duas viradas, porque quando você estava assistindo o jogo ontem, quando o Botafogo abre 3-1 e está jogando bem, né? O Botafogo jogou um bom primeiro tempo. E faz o gol no comecinho do segundo tempo, faz o gol ali do Marlon Freitas, que é um gol, não é fácil, né? Não é que o Botafogo fez gols na cara do gol, ele construiu gols, só o gol do Júnior Santos que é mais feito, assim, mas os outros dois são gols ali. O Diego Costa tem dificuldade dificuldade não, é difícil o domínio de bola para ele fazer o gol, e do Marlon Freitas ele constrói lá de trás, e aí depois o time entrega daquele jeito. Com a defesa completamente aberta, o que é incompreensível, era a melhor defesa em muito tempo no Campeonato Brasileiro, talvez só igualado àquela do Corinthians de 2017, e hoje em dia é uma defesa completamente aberta, toma um monte de gol, muito mais do que um gol por partida, são 17 gols no segundo turno, é meio incompreensível, e aí a cabeça do torcedor virou aquilo ali, teve aquela briga posterior, começaram a brigar com a PM. Inclusive, eu acabei de falar com o procurador aqui do STJD, ele falou que muito provavelmente vai ter denúncia, e coloca aqui, vou até ler aqui o que ele fala, falando assim, podemos pedir para jogar sem público, poderá haver perda de mando ou apenas multa. Se foi a torcida organizada, poderemos afastar somente a organizada. É o Ronaldo Piacente, que é o procurador do STJD. Então, tem essa gama aí de possibilidade ainda de punição do Botafogo, que tem mais 2 jogos em casa, mas, inclusive, uma possibilidade de jogar com os portões fechados se entenderem que é grave o suficiente. Quais seriam as possibilidades, Rodrigo, perdão? Ele falou aqui, ó, vamos aguardar a súmula, certamente haverá denúncia, podemos sim pedir para jogar sem público, poderá haver perda de mando ou apenas multa. Se foi a torcida organizada, podemos afastar somente a torcida organizada. Então, tem uma gama de possibilidades, não é certo, mas está na mesa aí a possibilidade do Botafogo jogar os 2 jogos em casa ainda sem público. Nossa, então, ainda tem mais essa. Porque se você olhar o que aconteceu com o Santos e com o Vasco, é difícil justificar que não tem a mesma punição para a torcida do Botafogo, né? Que os dois ficaram com... O PVC está mutado. Não, tem o contraponto só, eu concordo inteiramente, tem que ter a punição para a torcida do Botafogo. Tem o contraponto só de que aquilo que a gente conversou com o Ronaldo Piacente dias atrás, que são as punições que depois são revertidas. O Santos chegou a pegar 16 jogos. O Santos não era para estar jogando na Vila Belmiro até agora. 16 foram foi 13. A punição? A punição foi 16 ou foi 13? Vou te dizer certinho agora. Mas logo depois ficou fechado, né, PVC? Que é o que contaria para esse campeonato, né? Mas ele pegou 3, ele cumpriu 3. Ele Botafogo cumprir 3 agora já seria um desastre, né? São os 2 jogos finais do campeonato. Seria um desastre. Então, e se você olhar, eu não sei o que vocês acham, mas se você olhar o que aconteceu da briga ontem e comparar com os casos do Santos e do Vasco, que tiveram morteiros em campo e tal, eu acho são casos, não são iguais, mas tem um nível de gravidades similares ali, né? Eu não sei o que vocês pensam. E então a situação fica muito complicada. Depois, na segunda virada, essa possibilidade aí de talvez não ter público ou ter alguma espécie de punição, a situação do Botafogo, eu não consigo ver para onde vai reagir, né? Ontem já um repórter do Globo, Fragoso, né, que cobre para o Globo, já disse que é provável a sair, que estão procurando um técnico para substituir o Lúcio Flávio. Eu não tenho informação, mas é a informação de que alguém cobre o Botafogo constantemente. O Lúcio Flávio vem sendo muito atacado pela torcida, eu acho até que tem um certo exagero no que tem sido falado a respeito dele. Até um certo desrespeito, eu vi algumas manifestações meio desrespeitosas
Mas claramente o trabalho dele não funcionou. Ele não está conseguindo segurar o tranco do Botafogo líder. Está em problemas ali. A gente viu que ele só foi mudar o time já estava jogando mal, ele só foi mudar o time depois que ele tomou a virada, né? As trocas que ele faz, que entram Marçal, eu tinha anotado aqui, Marçal, Luiz Henrique e Janderson, né? Entram os três, eles entram depois que o Grêmio já tinha virado o jogo, e aí o time estava destruído, a torcida já não estava cantando, estava um cenário caótico, né? Ele tem demorado a reagir e trocar e fazer modificações quando vê problemas ali. Só não acho que é muito justo ficar jogando tudo na conta dele. Essa impressão do bastidor também, a gente apurou, Rodrigo, e o PVC, com pessoas do Botafogo, de que também não acham que o problema, que o Lúcio Flávio é o único culpado. Inclusive, a gente falou até aqui no começo do programa que uma tendência... Isso, a parte da SAF. Na SAF não acham que ele é o único sozinho, que ele tem que ser o bode expiatório, que ele tem que ser o cara... tudo é culpa do Lúcio Flávio, não é a visão da diretoria da SAF do Botafogo, mas a tendência inicialmente é de que ele treine o time contra o Red Bull Bragantino, porque ele já está em Atibaia, mas se discute a possibilidade de troca para a data FIFA, e o Caçapa não é um nome descartado. O PVC ia completar, mas eu queria ouvir de vocês se vocês conseguem explicar essa queda do Botafogo. Tem algo para explicar, alguma razão lógica? Não, eu ia só completar, o Rodrigo da informação inteira. Eu não acho difícil o Textor mudar de ideia à tarde, não. Sim. Então, assim, porque quem manda e desmanda tem nome e sobrenome John Textor. Se ele decidir, decidiu. O que se diz é que o Botafogo está estudando um técnico para ser o próximo técnico. O que se diz dentro da SAF é que o time já está em Atibaia e o Lúcio Flávio vai dirigir em Bragança Paulista. E o que se diz no clube associativo, que não manda nada, é que o Lúcio Flávio tinha que ter saído ontem. E um nome estudado é o do Cláudio Caçapa, mas se estudam outros nomes também. Então vamos ver o que vai acontecer. Tendência parece ser o Lúcio Flávio dirigir contra o Bragantino, mas eu não duvido do técnico mudar de ideia e transformar isso tudo, não. Ainda mais a gente tem a enorme impressão que existe. E até porque o Textor tem um comportamento de dirigente brasileiro, né? Vamos ser sinceros aqui. Ele é igualzinho a qualquer gestão de associação, completamente emocional e ali já foi demonstrado pelas entrevistas ali do lado do campo, né? Que hoje em dia nem dirigente de associação mais dá entrevista do lado do campo, né? Então ele é um nível acima do que estão exatamente. O exemplo que você deu o Eurico. Porque assim, a gente vai dizer, eu acho que a gente não tem que. Eu não acho que está se misturado o declínio do Botafogo com o fato de ser SAF ou não ser SAF. Isso não é esse o ponto. O fato de ser uma gestão de sociedade do futebol não quer dizer em relação à campanha do time esportivamente. Agora, a questão do Textor, o Textor tem uma série de questões. O Textor está em último lugar no Campeonato Francês e tem que pagar 60 milhões de euros até o dia 28. Uhum. Que tem a investigação do Conselho Nacional de Gestão, que obriga a pagar um valor que ele não pagou. Tem uma briga, né, com o Aulas, né? O ex-dono do Lyon, a pronúncia Aulas, né? Enfim. Eu falo Aulas, posso estar falando errado também. Eles estão em litígio. Eu vi uma entrevista, inclusive, dele atacando ali o Textor, né? Que não fez o que combinou. Enfim, é uma disputa entre os dois, a ver quem tem razão no futuro. Mas o que eu acho é que, assim, olhando para o que foi o Botafogo no campeonato, e aí o PVC e o Razan vejam se concordam. Eu acho que o desempenho no primeiro turno, a pontuação no primeiro turno, não correspondeu ao que jogou o Botafogo. 47 pontos. Estava exagerada. A gente tá vendo estava exagerada. Eu acho também que a pontuação que o Botafogo tem hoje no segundo turno, embora o time esteja muito mal, não corresponde ao que o time jogou no segundo turno. Ele não jogou tão mal para estar na frente só do América Mineiro. Entendeu? 12 pontos em 13 jogos. É o vice-lanterna. Exatamente. Tem ali um exagero que é de fatores psicológicos ali de determinados jogos, como o Palmeiras, esse do Grêmio, enfim. Outros ali, o time não está jogando bem, certamente teria um rendimento ruim. A verdade do Botafogo é alguma coisa no meio entre esses 85% do primeiro turno e esse agora. Agora, quando que nem quando você entra para mergulhar, não sei se vocês mergulham, mas a partir dos 10 metros o mar vai te levando para o fundo, vai te jogando para o fundo. A partir quando passa uma determinada pressão, ele vai te jogando para o fundo. É o que está acontecendo com o Botafogo. Ele nada e vai cada vez mais para o fundo. Tem algo que explica essa queda, PVC? Eu acho que o que explica a queda é a ansiedade. E aquela ansiedade que eu tenho dito
está no dia a dia, não está no cotidiano de você contratar um jogador como o Tiquinho Soares, que é campeão de tudo, ou que é campeão no Porto, ou o Diego Costa, que foi campeão no Atlético de Madrid. O Diego Costa fez parte da campanha do Atlético de Madrid, que foi campeão espanhol em 2014 e não ganhava desde 96. Então, é verdade que aquele Atlético de Madrid perdeu a final da Champions League no minuto 94, que tomou um empate e depois tomou 4-1 na prorrogação. Se você pegar... Eu gosto... Todo mundo sabe que eu gosto de história, né? Então, assim, você pega os exemplos que eu citei hoje no post de Botafogo pode sofrer a maior virada da história, interrogação. Conheça outras incríveis. Tem algumas situações que são desses clubes que estão há muito tempo sem ganhar e que sofreram viradas, como o Liverpool de 2014, que eu citei, que o Luis Soares não fez gol naquele jogo contra o Chelsea, mas foi artilheiro do campeonato. E o Liverpool tinha 5 pontos de vantagem sobre o City, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, e perdeu o campeonato. Tem o caso do Newcastle de 96, que estava 11 pontos na frente do Manchester United em janeiro e perdeu o campeonato. Mas não são casos só assim. É um caso clássico, uma das histórias mais espetaculares do futebol brasileiro, que é a virada que o Botafogo sofreu em 71, e tem a foto aqui embaixo do Paulo César com a faixa de campeão, foi capa da revista Placar, no Campeonato Carioca de 71, aqui, ó, Paulo César, olha o que está escrito na faixa de campeão. Campeão Carioca de 71. Campeão Carioca de 71 foi o Fluminense. A capa de Placar trouxe a foto do Paulo César com a faixa de campeão, e o Botafogo tinha 5 pontos de vantagem, faltavam 4 rodadas e perdeu o campeonato do Fluminense, que também está na história por um dos maiores erros de arbitragem, supostos maiores erros de arbitragem da história, que foi a falta do Marco Antônio no Birajara, que resultou no gol do Lula, mas o Fluminense virou e foi campeão. E o Botafogo estava acostumado a ser campeão. Assim como o Flamengo da Taça Guanabara de 68, a Taça Guanabara não era turno, a Taça Guanabara era um campeonato separado. E a história, que é uma história deliciosa de contar, que é de você ter o Botafogo empata 0-0 com o Flamengo, e o Flamengo tinha só que empatar com o Bom Sucesso na quarta-feira, e o Botafogo foi excursionar para o Norte e Nordeste. Aí o Flamengo perde do Bom Sucesso 2-0 na quarta-feira, liga para a delegação do Botafogo e fala: volta que tem jogo extra no domingo. O Botafogo voltou e ganhou do Flamengo 4-1. O Flamengo tinha dado volta olímpica, depois de uma meia volta olímpica, com o zagueiro Onça comandando, depois de empatar 0-0 com o Botafogo no domingo. Então, assim, tem histórias muitas de times que estão acostumados a ser campeões, como o Flamengo em 68, como o Botafogo em 71, e tem histórias de times que estavam desacostumados a ser campeões. Em São Paulo, a gente contava sempre a história de um domingo de 85, em que de manhã o Corinthians perdeu para o Comercial e a torcida do Palmeiras largou a macarronada no prato para ir correr para o Parque Antártica, porque se ganhasse do 15 de Jaú, estava na semifinal do campeonato. Palmeiras e 15 de Jaú no Parque Antártico. O 15 de Jaú ganhou de 3-2. Aquilo era um período de fila, aquilo era ansiedade, que acho que embora a gente tenha vários casos desses que eu citei, no caso do Botafogo, acho que passa pela ansiedade do dia a dia, de você entrar na sua garagem e o teu porteiro dizer: tem que ganhar hoje, temos que ser campeões. Isso vai contagiando o ambiente e vai te dando, na hora que você toma o segundo gol, o time desaba emocionalmente. Uma coisa que eu observar, PVC, porque a gente já falou aqui das questões táticas que o Botafogo tem, e tem de fato, né? Ele só tinha um jogo mais de transição direta, e quando o outro time se fecha, nem foi o caso do Grêmio, porque o Grêmio é um dos times mais expostos que tem no campeonato, é uma das piores defesas e o melhor ataque do campeonato, mas que ele tem essa dificuldade. Mas eu acho que o que está acontecendo também é por conta dessa ansiedade que você está falando, os jogadores chaves vêm vivendo uma fase técnica muito ruim. Ontem o PR falhou no gol, por exemplo, no primeiro gol. Ele dá completamente o canto para o Galdino. Ele não consegue fechar nenhum dos ângulos. A torcida pegou no pé dele depois, né? Ele não consegue fechar nenhum ângulo do Soares. O Cuesta, que era um jogador fundamental no primeiro turno, muito mal também. Deu esse espaço todo que a gente citou aqui. O capitão, que era o Marçal, foi barrado. Depois entra no segundo turno. Então, muitos jogadores... Tiquinho estava fora. O Diego Costa, na minha opinião, pelo menos, é um jogador que está sentindo menos. E se você olhar, ele não está numa fase técnica ruim. Ele está entregando o que se espera dele. Para um centroavante veterano que tem qualidade. Ele dominou uma bola, fez o gol e tal.
mas tem outros jogadores que estão sentindo muito. O Vitor Sá sumiu do jogo. O Júnior Santos até acho que vinha jogando bem no primeiro tempo. Fez um bom jogo, não só o gol, mas vinha criando e tal. Mas tem muito jogador que fez um primeiro turno muito bom e que está numa fase técnica horrorosa. Os jogadores essenciais. O PR era talvez um dos... Se não era o principal jogador do time, era um dos 3 principais, vai. E agora ele tá, dá para dizer até que ele também tinha falhado no jogo anterior, né? Assim, não são falhas gritantes, mas é falha, né? Como é que o cara fica grudado na trave? É um erro para um goleiro, que é o jogador vem meio sem ângulo por um canto de campo, ele gruda na trave de um outro lado. Pareceu ter perdido um pouco da noção do espaço, né, onde ele estava, não sei. Exatamente. E no caso do Soares, todos os lances, se ele tivesse melhor posicionado, ele talvez conseguisse bloquear pelo menos um desses, né? No caso do Júnior Santos que você citou e do Diego Costa, o Diego Costa faz o gol e ainda quase faz outro, né? Que ele finaliza, a bola e o Júnior Santos também, ele criou muito jogo, né? Ele criou muito jogo. Agora os outros, o Vitor Sá, você não viu ele no jogo. Sim. E jogou muito bem contra o Palmeiras no primeiro tempo, né? Desabou no segundo tempo. No primeiro tempo ele fez um jogo exuberante contra o Palmeiras. O que é um traço do que o Rodrigo falou sobre o Diego Costa não estar sentindo tanto também, além do que ele jogou ontem, e enfim, diante da ausência do Tiquinho Soares, é que depois do jogo ele bota a cara na entrevista e chama a responsabilidade para os jogadores. Ele fala, não tem que ser apontar o canhão para o Lúcio Flávio, é um cara que está ajudando a gente no dia a dia, nós temos que olhar para nós mesmos, os culpados são os jogadores, a gente precisa jogar mais. Nesse momento, a gente precisa dar resposta. Então, ele foi dar entrevista depois de um momento desse complicadíssimo. Parece que o Botafogo não queria que os jogadores dessem entrevista, né? Fez ali um movimento para eles não darem, para preservá-los, enfim. E o Diego fez questão de ir lá falar, o que eu acho importante, porque se fica esse silêncio, aumenta a depressão, né? Eu acho que pelo menos ele está dando uma explicação ali para a torcida do momento do time. Tinha tido o protesto antes do jogo, aí ficou um negócio de agora temos reunião da SAF com torcida organizada. Aí, para mim, eu acho essa coisa de reunião com organizada, jogador ir lá no meio para dar explicação, acho péssimo. Não consigo ver como isso acrescente nada para ninguém. Mas colocaram isso aí como se fosse uma virada positiva. Deu no que deu, né? E outra coisa, né, Rodrigo? Que é uma coisa que passa muito pela maneira como existe esse comportamento da gente naturalizar tudo. É um absurdo. Anteontem, depois da reunião dos jogadores com torcida uniformizada, eu li em vários lugares, e claro que também cometo meus deslizes, faço avaliações erradas, enfim, a frase era assim, mas a manifestação foi pacífica. Você chega ali e diz, mas se o Botafogo não ganhar, a porrada vai comer e a manifestação é pacífica. Não, e aí põe um jogador no meio de uma roda com um monte de cara grandão. Que manifestação pacífica é essa? Só porque não bateu nele? Que isso? É isso. E mais, aí depois a SAF solta uma nota para falar tipo, positivamente da reunião que a cúpula da SAF teve com as organizadas. Falando como uma coisa, eles vieram aqui, aí foi pontuado de um lado de outro. Por que a SAF precisa ficar dando explicação para a organizada? Tem que jogar bola e ter uma relação institucional. Não essa maluquice de, tá em má fase, vamos para a porta do CT pressionar. Que isso, cara? Tem que parar. Isso acontece em todos os clubes, não é só no Botafogo, né? Vamos lembrar. Claro. Mas eu acho que só piora a situação. Quem acha que isso aí é algo produtivo, pergunta num bate-papo, sem ser com a câmera ligada, para qualquer jogador, se ele acha que isso aí é positivo para ele jogar no dia seguinte. Claro que não. Vai ter um que vai falar assim, não, realmente, eu me senti com muito mais confiança depois de ficar no meio de 10 fortões me pressionando. Pô, quem é? Ao contrário, é meio que um terrorismo psicológico. O cara fica até abalado, dependendo do jogador, não vai querer nem mais atuar pelo clube. Já teve casos assim de outros decidirem não vir por causa de situações como essa. A gente já ouviu falar de vários, por exemplo, de quem está na Europa e tem essa visão aqui do Brasil.